Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe sua vida e sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da família Luz do Mundo. Hoje nós vamos tratar de um assunto do qual nós estamos tratando dos nossos cultos diários durante essa pandemia. Nós começamos a estudar o livro de Êxodo naquelas que são conhecidas como as pragas do Egito. E, naturalmente, quando a gente terminou de estudar as 10 pragas do Egito, a gente resolveu continuar estudando o livro de Êxodo como um caminho da santidade, o caminho do povo de Israel, como uma metáfora bíblica para o caminho da santidade, o caminho para a terra prometida. Pois bem, chegamos aos 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. E, como o assunto é muito amplo, eu resolvi fazer esta aula em especial para que a gente possa ter uma visão mais global da lei de Deus. Nos cultos diários nós estamos fazendo o texto, seguindo o texto, versículo por versículo. Eu achei que seria interessante essa visão panorâmica da lei de Deus. Então, hoje nós vamos trabalhar essa questão essa visão panorâmica da lei de Deus, da lei de Moisés, da legislação mosaica. Eu quero passar para vocês, então, esse PowerPoint, esse slide, que nós vamos trabalhar nesta manhã. Mas antes, nós vamos orar e buscar juntos a presença de Deus, enquanto nós vemos e nos preparamos para esse tema, né? A lei de Deus, um estudo sobre a legislação mosaica e o papel da lei de Deus na Bíblia e na vida cristã, na nossa vida com o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos aprender com a Tua palavra, aprender com aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos colocar, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que esse estudo da Tua lei venha nos fortalecer e nos dar, Senhor, uma visão clara do que a Tua palavra nos fala. Eu sei que é um rápido resumo, eu sei que hoje nós não poderíamos esgotar um assunto tão amplo, mas gostaria que nós pudéssemos ter uma introdução a esse assunto, para que possamos olhar para a Tua palavra e para a Tua lei de uma maneira bíblica, correta, segundo a cosmovisão bíblica e reformada. Nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. Eu te peço, ilumina, Senhor, a Tua palavra, aqueles que ouvem, participam desta aula, e aquele que a ministra, eu te peço a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, pois bem, o nosso assunto hoje é a legislação mosaica, e especialmente, embora, como se fala em lei de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus inteira, de tudo que está na Bíblia. E você vai entender por que é que nós estamos utilizando e partindo da lei mosaica, né, daquela que é chamada legislação mosaica, e dos chamados 10 mandamentos que são colocados nas duas tábuas da lei. Bom, para a gente entender esse processo do nosso relacionamento com a lei de Deus, nós precisamos entender um conceito básico que aparece logo no princípio da Bíblia, logo no Gênesis, quando Deus toma a decisão de nos criar. Ele nos criou conforme a sua semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus usou, ele nos atribuiu aqueles atributos que são chamados de comunicáveis. Um dia nós podemos ver, há uma live que eu fiz sobre esse assunto, que é a imagem de Deus, mas eu tenho a impressão que ela não ficou gravada. Então, quem sabe a gente possa tratar desse assunto, imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, especificamente numa outra ocasião. Mas, por hoje, nós precisamos entender que esta imagem de Deus, ela se refletiria de maneira natural no ser humano. O ser humano foi criado e Deus estabeleceu que esta imagem seria o reflexo dele mesmo sobre a criação. Este reflexo dele mesmo seria natural se o pecado não tivesse interferido. Então, ele nos deu
especificamente mandatos, para que nós pudéssemos refletir a sua imagem sobre a criação. Então, Deus estabeleceu mandatos para que o representássemos neste universo criado por Ele, nos céus e na terra, que Ele criou. São 3 os mandatos, e eles já aparecem lá no livro de Gênesis, em forma de ordens, em forma de mandamentos. É como se fosse assim uma extensão da imagem de Deus, cria em nós uma tendência, um pendor para refletir aquilo que Deus é. Deus é criador, Deus é soberano e Deus é amor. Então, vamos dar uma olhadinha nesses mandatos. O primeiro desses mandatos aparece justamente quando Deus decide nos criar. Disse assim, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Notem que está no imperativo, o que significa que é uma ordem, então já é um mandamento, né? Já é uma lei. Dominai sobre as criaturas, como ele é soberano, ele nos deu também, dividiu conosco esta capacidade de governar, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, quer dizer, sobre a criação. E aí o Salmo 8 vai dizer, né, Senhor nosso, né, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a sua majestade, macrocosmos, e da boca de pequenino e criança de peito, tiraste força, microcosmos. E aí ele diz, e, no entanto, quando contemplo os teus céus e as obras das tuas mãos, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-lhe, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão. Então, esse é um mandato social. De certa forma, ao dizer crescer e multiplicar, Deus está dizendo assim, criem sociedade, criem, estabeleçam maneiras de vida, modos de viver, estabeleçam leis que governem estas coisas. É uma ordem dada por Deus decorrente da imagem de Deus no homem. O segundo mandato é chamado de mandato cultural. É como se Deus dissesse assim, criem cultura. Onde é que ele diz isso? Quando Deus plantou o jardim, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, nós somos cultivadores da criação de Deus e, ao cultivar, nós criamos cultura, nós cultivamos as plantas, nós usamos os recursos naturais, nós transformamos esses recursos naturais, nós criamos aquilo que é convencionalmente chamado de cultura. Então, o mandato cultural nos dá o poder de usarmos da criação para o nosso bem-estar, para o nosso sustento, mas também para a sua preservação, porque nós não somos apenas cultivadores, nós somos também guardadores. Então, o espírito ecológico, de dizer, olha, nós vivemos numa mesma casa, ecologia, oikos, significa casa, então, ecologia seria o discurso da mesma casa, nós precisamos cuidar dessa casa. E Deus nos deu esse mandato como guardadores do que Deus criou. Para que nós pudéssemos exercer o mandato cultural e o mandato social, criar cultura e criar sociedade, nós precisaríamos obedecer ao terceiro mandato, que é o mandato fundamental, que foi que quando Deus colocou o homem no jardim, ele deu ao homem uma ordem, é o chamado mandato espiritual, que manteria o nosso relacionamento com Deus e, portanto, faria com que essa imagem de Deus e semelhança de Deus em nós pudesse se refletir na natureza, porque nós estaríamos em obediência ao mandato espiritual. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, um mandamento, uma lei. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este mandato espiritual é o cerne da primeira aliança que Deus fez com o ser humano. É chamada
pela teologia de pacto da graça. Então, preste atenção. A imagem e a semelhança de Deus seria vivenciada no mundo através dos mandatos. Era natural no ser humano, isso naturalmente surge e continua natural, mas a natureza humana foi pervertida pelo pecado, dependia de uma obediência, de obedecer à ordem, não comerás desse fruto. Ah, mas era um fruto diferente e tal. Não, era apenas uma ordem. E o mandato original, a ordem original é: ouça o que eu tenho a dizer, ande comigo, caminhe comigo. O que é que o Senhor requer de ti? Diz lá um dos profetas menores. Que andes humildemente com teu Deus. Então, esse andar humildemente com teu Deus é obedecendo a Deus. Isso faria com que nós vivêssemos em harmonia com Deus, com a natureza, conosco mesmo, com o nosso semelhante. Criaríamos sociedade e criaríamos cultura, vivendo num ambiente de espiritualidade, porque estaríamos em constante comunhão com Deus. Esta aliança original, a Bíblia chama de Pacto das Obras, ou de Antigo Testamento. Ok? Pois bem, mas quebrou-se a aliança original. Como diz Oséias, capítulo 6, versículo 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Isso criou uma destruição de várias coisas. Quebrou-se a natureza humana, natural, essa natureza que era inocente passa a ser culpada. Isso cria o que se chama de corrupção original. É assim que se estabelece o pecado original, e esse pecado é um pecado da humanidade contra Deus. Pois bem, então é preciso consertar isso. Deus resolve estabelecer uma nova aliança e já começa a tomar os passos. Essa nova aliança, na Bíblia, é chamada de Novo Testamento. E também é estabelecida na palavra de Deus como o pacto da graça. Os teólogos falam de dois pactos ligados a esse pacto da graça, que é o pacto da redenção, feito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o pacto da graça, da qual nós somos beneficiários. Deus nos dá gratuitamente aquilo que ele acertou no pacto da redenção entre intratrinitariamente, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram nos salvar, e ao nos salvar, eles começam a dar os passos. O primeiro passo foi preservar a humanidade da corrupção. O dilúvio faz parte dessa história, nós temos aí, a gente poderia falar sobre isso muito, mas vamos caminhar rápido, porque senão nós, os detalhes, eles se ampliam e se tornam livros de teologia. Então, vamos lá. Essa nova aliança é estabelecida com aqueles que serão herdeiros da salvação que o próprio Deus vai fazer. Mas ele chama pessoas para participarem deste processo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, preste atenção. Deus estabeleceu um pacto inicialmente com o ser humano, uma aliança, dizendo: olha, eu te dou tudo que existe, você deve criar sociedade, você deve criar cultura, você tem o direito de se utilizar de tudo que foi criado, você tem o direito de sujeitar a natureza, você deve crescer, multiplicar-se, criar leis, se autogovernar debaixo do meu governo. Basta que você me obedeça, não coma deste fruto. Porque no dia que comeres, romperá a nossa aliança.
Pois bem, a aliança, então, implica em uma lei. Existe uma condição quando se estabelece uma aliança. E a lei é justamente a lei de Deus. Porque em ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isso aqui foi dito a Isaque, que já é o segundo. Depois que Abraão morreu, Isaque passou a ser o herdeiro da aliança. Multiplicarei a tua descendência, lembra qual era a ordem original? Crescei e multiplicai-vos. Então, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Lembra? Crescei, multiplicai-vos, pôs no jardim para cuidar e guardar. Então, Deus está devolvendo aqui o mandato social e o mandato cultural. Ele quer voltar que o mandato social e cultural sejam estabelecidos, pois o mandato social e o cultural dependem do mandato espiritual, que é a obediência. Mas o homem já não tem mais capacidade de obedecer a Deus. Ele já não pode mais cumprir a lei de Deus, porque ele perdeu. Mas olha o que diz aqui: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então é de abrangência mundial, como ele disse a Abraão. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Note que você já está falando, quando você fala de uma lei, mas essa lei consiste de mandados, de preceitos, de estatutos e leis. E Abraão cumpriu. Ou melhor, não cumpriu, ele guardou. Há uma diferença. Cumprir é estabelecer plenamente o que a lei e os mandatos dizem. Guardar significa levá-los a sério e respeitá-los. E buscar a Deus, que a essência do mandamento é andar com Deus. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, a lei, quando a lei é dada, e ela é dada de uma maneira mais ampla, quando o povo se constitui numa nação, quando ele sai do Egito, a lei mostra o caráter e a justiça de Deus. Por quê? A imagem de Deus no homem, ela foi quebrada. Ela foi deturpada. A semelhança de Deus com o homem não se reconhece mais Deus no homem. Embora o homem seja maravilhoso e possa estabelecer a gente possa ver claramente a imagem de Deus no homem, no entanto, essa imagem foi conspurcada, foi deturpada, é o que a teologia chama de deturpação total ou de total depravação, que é primeiro ponto do calvinismo. Ok? A lei mostra como Deus é, o caráter de Deus. O caráter é aquilo que de Deus fica marcado no ser humano. Mostra a justiça, a equidade de Deus. Portanto, a lei de Deus tem algumas características. E quem talvez tenha definido isso muito bem foi o grupo que se reuniu em 1600, acho que 1665, alguma coisa assim, e eles criaram um resumo do que era a teologia reformada. A teologia reformada foi resumida na Confissão de Fé de Westminster. Foi uma assembleia na Inglaterra, onde os maiores teólogos, quase todos eles de origem puritana, de origem calvinista, se reuniram durante muitos dias para estabelecer o que é que nós devemos crer. E a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, fala da lei de Deus. Olha que interessante. Deus outorgou a Adão uma lei. Deixa eu pegar aqui só para eu ver. Isso. Deus outorgou a Adão uma lei como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, plena, exata e perpétua. Prometeu-lhe vida sob a condição de ele cumprir a lei. Qual era a lei? Não coma desse fruto. E o ameaçou com a morte, caso a violasse. E dotou-o com poder e capacidade para guardá-lo. Então,
A humanidade, originalmente, sem o pecado, era capaz de guardar essa lei. A gente pode dizer que todas as leis que vieram depois é uma derivação dessa lei original. Não coma o fruto que eu proibi que você comesse. Em outras palavras, me obedeça, ande comigo, caminha do meu lado, ouça o que eu tenho para te dizer, pratique o que eu lhe digo, porque assim você vai refletir a minha imagem, a minha semelhança que eu coloquei em você. Esse é o pacto das obras. Mas o que aconteceu? Essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrito em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6 mandamentos, os nossos deveres para com o homem. Então, notem, nós já temos aqui um desdobramento daquele mandamento original, né? Não coma do fruto, me obedeça, ande comigo. E aí nós temos esse desdobramento em 10 mandamentos. A lei de Deus, então, ela está desdobrada em 10 mandamentos. Então, esse é o capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster. Esse é o item 2. O item 3 diz assim: além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, uma espécie de assembleia, de congregação, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis que, em parte, se referem ao culto e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e, em parte, representam várias instruções de deveres morais, estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Ok? Vamos lá. A esse mesmo povo, considerado um corpo político, lembra? Olha só, existe o povo como uma espécie de igreja, tem leis que vão purificá-lo para que eles estejam participando do culto e da adoração a Deus. São as leis cerimoniais. Todas elas apontam para Cristo. Mas o povo de Israel também era um corpo político. Então Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir. E que agora não obrigam a ninguém, além do que exige a sua equidade geral. Quer dizer, as leis políticas, as leis civis do povo de Israel, por exemplo, quando se diz assim, olha, quando um cordeiro, quando o seu boi invadir a cerca do vizinho e tal, o que você tem que fazer? Se um boi costuma ser violento e ele matar alguém, quem é que é culpado? Quem guardou? Se um jovem quer se casar com uma mulher, quais as leis que regem isso? Tudo isso está escrito lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei. É chamada de leis civis ou as leis morais, não é a lei moral, que são os 10 mandamentos. Tá bom? Agora, quando o povo deixa de existir, aquelas condições sociais do mandato social deixam de existir para aquele povo, você até pode usar essas leis civis que estão no Antigo Testamento como uma espécie assim de modelo, porque elas têm um princípio geral. Cada lei dessa, por exemplo, vamos pegar o Novo Testamento. O Novo Testamento fala que Paulo diz assim que não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ele está se referindo a uma lei lá civil que diz que você não deve colocar um boi e um cavalo, um boi ou um jumento, e um jumento debaixo do mesmo jugo, porque eles são diferentes. Isso é uma lei civil. O que Paulo fez? Ele pegou o princípio geral, não coloca o que é diferente junto, porque os dois são maltratados, e aplica na vida espiritual. Isso pode ser aplicado na lei geral. Por exemplo, há lá um mandamento que os judeus se interpretam de uma maneira e os cristãos interpretam de outra. Diz assim, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Que coisa horrível, pegar o leite da mãe, do cabrita, da cabra,
e usar para cozinhar o cabritinho. Não, não. O que a lei está dizendo é o seguinte: antes que o cabritinho deixe de mamar, não mate o cabrito para comer. Isso é maldade. É uma maldade para com a mãe. Tenha amor pelos animais. O princípio está aí. Esse é o princípio. Os judeus acham que essa lei proíbe de você misturar leite com carne. Então, os judeus até hoje não misturam leite com carne. Mas eles, na minha opinião, não é esse o sentido original da lei. O sentido original da lei é: tenha amor pelos animais. Não maltrate os animais. E isso pode ser aplicado hoje também. Estão percebendo? Então, esta chamada lei civil, ela também é abolida quando o país deixa de existir. A lei moral, que são os 10 mandamentos, obriga a todos, e não só os 10 mandamentos, mas há várias leis morais que dizem respeito à vida do ser humano, espalhadas entre as leis cerimoniais e as leis civis. A lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre. Não matarás. Depois que Cristo morreu, pode matar? Não. Não adulterarás. Então, pode adulterar depois que Cristo morreu? Ele cumpriu a lei, nós não estamos mais debaixo da lei? Não, não. A lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais, tanto as que creem no Senhor Jesus quanto aquelas que não creem. E isso não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz essa obrigação, antes a reveste de maior vigor. Então, Cristo diz assim: eu não vim para para quebrar a lei, não. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Até que, enquanto houver céu e terra, nenhum tio, nenhuma vírgula da lei será abolida. Então, Jesus, não aboliu a lei. Pelo contrário, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Havia toda uma série de ditos acerca desta lei que estava escrita. Eu, porém, vos digo. Então, ele vai mostrar a profundidade da lei moral. E ele vai reafirmá-la como uma obrigação. Agora, mas e aí? Então, o que mudou? Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras para serem por ela justificados ou condenados, contudo ela serve de grande proveito tanto a eles como aos demais, aos não crentes. Como regra de vida, ela lhes informa da vontade de Deus. Como nós temos que refletir a imagem de Deus, como é que é Deus? E do dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade de Deus. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza. Então, a lei serve para nos mostrar como Deus é e o que Ele requer de nós, mas para nos mostrar também como nós somos pecadores. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção do pecado. Então, a lei serve para a gente ter convicção de que nós estamos realmente perdidos. Só assim a gente pode ser salvo. Maior humilhação por causa dele e maior aversão ao pecado, a ele. Ao mesmo tempo, lhes dá a mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida. Então, notem, a lei serve para mostrar o caráter de Deus, serve para nos mostrar o nosso pecado, isso depois da queda, e serve para nos impelir a dizer: olha, eu não consigo cumprir a lei, eu preciso ser salvo, e a única maneira de ser salvo é pela graça que há em Cristo Jesus e a quem eu me entrego totalmente pela fé. Isso produz uma transformação em nós, que nós vamos falar mais para frente. Mas notem, a lei, ela não se torna obsoleta. Ela se torna um modelo da
beleza e da santidade de Deus. Ela é também de utilidade aos regenerados, aqueles que nascem de novo, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os nossos pecados, os seus pecados, e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida. Então, quando a gente quebra a lei, a gente vai sofrer, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei. A pessoa que entregou sua vida a Jesus, ela não vai ser alcançada pela maldição que está colocada na lei, mas mostra que quando a gente erra, isso tem consequências. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a nossa obediência, a obediência deles, e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei, considerada pacto de obras, porque o pacto de obras não foi cumprido. Ou melhor, foi somente por Cristo, não foi cumprido pelos seres humanos. Assim, eu diria, não foi cumprido pelos demais seres humanos. Foi cumprido por um único ser humano, Jesus Cristo. Assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isso, não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. Então, note, uma pessoa faz o que é certo. Ah, então ele está sob a graça. Não. Mas então ele está sob a lei? Não. Às vezes a pessoa faz o que é certo, porque isso de alguma forma é imposto pela sociedade, ou isso foi ensinado a ele pela graça comum, de alguma forma. Agora, quem tem a graça especial, quer dizer, quem foi salvo por Cristo, tem a capacidade de cumprir, sim, a lei. Continuando, os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho. Então, quando a gente usa a lei para saber como Deus é, quando a gente usa a lei como um modelo da vida que Deus quer que nós tenhamos, quando a gente usa a lei para fazer com que esta lei nos mostre o quanto nós somos pecadores, isso não quer dizer que nós estamos saindo da graça. Não. Mas suavemente se harmonizam com ela, com a graça, pois o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, submete e capacita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei exige que se faça. Então, presta atenção, porque isso é muito importante. Quando eu creio em Jesus Cristo, Deus imprime a lei no meu coração. E aí eu começo a desejar fazer a lei, cumprir a lei. Mesmo que eu não consiga, como Paulo diz, né, miserável homem que sou, o bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. No entanto, eu estou vivendo um novo homem, há uma nova natureza implantada em mim, que briga com a velha natureza, com o velho homem, com a carne, com o desejo forte da carne, com a tendência forte que nós temos. Então, vamos lá, recapitulando. A lei de Deus que os judeus contaram, são 613 prescrições, tanto positivas como negativas. Faça isso, não faça aquilo. Estão lá, 613. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu fazer aqui uma... Vou sair aqui um pouquinho, quero... onde é que tá? Tá aqui. Ok. Deixe-me compartilhar aqui com você. Esse ele está em inglês, mas eu acho que você não vai ter problema para entender. Aqui nós temos as 613 prescrições que os judeus colocam. Essas 613 prescrições aparecem nos livros da Bíblia e a gente pode, inclusive, dizer que elas estão repetidas em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Se a gente for seguir a ordem de referência, à medida em que elas aparecem, a gente vai ver, olha, Gênesis 1, 22, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. 17, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós. Ok? 32, 31.
nasceu-lhe o sol, aqui é porque os judeus não comem uma parte do animal por causa da coxa de Jacó. Aí vem aqui, em Êxodo, capítulo 2, né? Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do mês do ano. Isso é lei também. Aqui, 12:6, está aqui. Guardareis até o 14º dia desse mês. Isso é lei cerimonial. 12:8. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo. A lei da Páscoa. Aí você vai lá para baixo, né? Olha só o número de leis que aparece, tá vendo? Aqui desse lado aqui você tem os tipos de leis. São 365 leis negativas, ok? E são, 248 positivas. Leis que dizem respeito aos sacrifícios e aos dons dados aos sacerdotes. Leis do santuário, leis contra a idolatria, leis da justiça nas cortes, leis da finança, né, e dos deveres interpessoais, leis das ofertas do ano sabático e do jubileu, as comidas que são proibidas, as proibições que existem no casamento, os deveres para com Deus, o Estado judaico, o crer em Deus, o cultivo da terra, os dias santos, a limpeza e a purificação cerimonial. Então, note que essas leis, elas são muito bem colocadas, e elas estão, todas elas, aqui, mostrando onde elas aparecem. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, lei de oferecer somente sacrifícios, tal. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento, igual, isso é uma lei cerimonial. Ok? Vamos lá. Uma lei que seja... deixa eu ver isso aqui. Uma lei, não profanarão, não. Uma lei que seja uma lei de obrigação, de deveres para com a família. Tá? Então, o respeito dos pais. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Né? Honrando aqui, condenarão, tal, esse aqui é o caso de você ofender uma mulher que é noiva, né? Da mulher que é cativa. Então, olha só, e vires entre eles uma mulher formosa e te afeiçoares a elas e quiseres tomar para mulher, o que tem que ser feito? Isso é lei civil. Então, percebam como as leis estão intimamente relacionadas. E aí, olha só, e é isso que eu quero te mostrar agora. Vamos lá, deixe-me voltar aqui onde nós estávamos. Vamos entender como é que isso funciona. Então, essa lei de Deus, que é mosaico, pode ser dividida em lei moral, que são basicamente os 10 mandamentos, que se resumem nos 2 grandes mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que na verdade, e amarás o próximo. Então, qual é o resumo da lei moral? É o amor. A lei cerimonial, que reflete a pureza na hora do culto. Ela perde o sentido com a morte de Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu todas as cerimônias devidas e ele é o sacrifício perfeito. Mas ela também pode servir de modelo, de metáfora para a nossa vida em muitos casos. E ela aparece em vários casos no Novo Testamento como modelos e metáforas. Mas ela não tem mais validade porque o sacrifício todo, o livro de Hebreus inteiro nos mostra que o sacrifício todo foi abolido, porque o sacrifício perfeito foi feito por Cristo. E ninguém mais pode fazer outro sacrifício. E a lei civil, que diz respeito à vida em sociedade em Israel, e ela perdeu, ela se tornou obsoleta, ela chegou à obsolescência, porque Israel deixou de existir como nação. Mas voltou a existir, sim, mas agora eles estão criando novas leis que se adequam ao momento atual. Mas, mesmo assim, essas leis civis, elas estabelecem princípios de justiça e de equidade, que podem ser aplicados mais tarde em outras ocasiões. Então, vamos lá. Qual era o propósito de Deus desde o início? Que nós andássemos com Ele. A lei reflete tudo isso. E aí, olha que interessante.
Deus já no Antigo Testamento faz uma promessa de que ele colocaria a lei nos nossos corações. E isso seria fruto de uma aliança, uma nova aliança, que a Bíblia chama de Novo Testamento. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a partir do momento em que Jesus vem ao mundo, dá sua vida por nós, cumpre a lei cerimonial, cumpre toda a lei moral, cumpre todas as leis civis. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu então o pacto das obras que foi feito com Adão. Por isso Jesus é chamado o segundo Adão. Mas ele obteve então a salvação, mas como ele não teve pecado, ele não precisa dessa salvação. O que ele faz? Ele divide conosco. Ele nos incorpora à sua família como irmãos, nós somos adotados por Deus quando nós cremos em Jesus, e aí então o Espírito Santo vem e imprime no nosso coração a lei de Deus, e escreve a lei de Deus no nosso coração, e ele se torna o nosso Deus, e nós seremos o povo, e nós voltamos àquele estado original, quer dizer, pela santificação a gente começa a caminhar para a terra prometida, para a nova Canaã. E essa nova Canaã é representada na eternidade, quando Jesus nos restaurar e tirar de nós todo o resquício do pecado. Então, o segredo está no coração. Quem ama, cumpre a lei. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Lembra os dois grandes mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, esse é o mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Mas olha que interessante, isso está em 1 João, capítulo 4, versículos 19 a 21. Olha que interessante o que diz lá em Romanos 13. Diz assim, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Lembra que eu falei que o resumo dos 10 mandamentos são 2 mandamentos que se resumem no amor? Então não deva nada a ninguém, só o amor. Porque, pois, dever o amor significa, por mais que você ame, sempre você vai precisar continuar amando. É isso que significa continuar devendo o amor. Ok? Não significa que você deve negar o amor, não. Significa que você continue amando, que sempre você vai estar devendo. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, os judeus dizem que são 613. Tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, preste atenção, porque esse resumo é básico para a gente entender o papel da lei. Por que a gente está estudando os 10 mandamentos? Por que a gente está estudando a lei mosaica? Isso já não foi abolido? Não, não foi abolido. A lei moral continua valendo. A lei cerimonial se tornou obsoleta porque Cristo cumpriu todas as cerimônias e é o sacrifício perfeito. A lei civil é obsoleta porque o Estado de Israel, como foi estabelecido no Antigo Testamento, não existe mais. Ele é um novo Estado hoje, com novas leis, com novas maneiras. Mas, se você prestar atenção em toda a lei, tanto a lei civil quanto a lei cerimonial e principalmente na lei moral, você vai perceber que é a base de todas as leis do mundo inteiro. Mesmo aqueles que não creem em Cristo, matar é errado,
Adulterar é errado. Furtar é errado. Mentir é errado. Desobedecer ou desrespeitar os pais, os mais velhos, as autoridades. Se você olhar a lei, é um resumo perfeito do caráter de Deus e da justiça que Deus espera das nossas vidas. Então, espero que esta aula tenha sido proveitosa para a tua vida. Que Deus abençoe e até daqui a pouco, quando nos encontraremos como igreja e depois no culto às 11 horas, quando transmitiremos o culto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.